Bem, eu gostaria de fazer um pensamento meu e falar um pensamento sobre a questão da migração, né? A gente vê nos últimos anos as pessoas elas divulgam muito, né? Ah, eu tô em tal parte do mundo, brasileiros, de uma forma geral, né? Daí eu penso que por não ter nada que que eu me apego no Brasil, por exemplo, filho, família, alguma coisa. Mas assim, eu fico pensando a que ponto um ser humano chega e ele vai fazer a migração e ele vai fazer essa mudança radical, né, na vida dele, porque não é uma mudança fácil, né? Daí eu fico pensando assim, se colocando no lugar do outro, né? Por exemplo, eu vou fazer uma migração para a Espanha, por exemplo. Vou morar na Espanha. O cara vai se sujeitar a tudo que é tipo de coisa, xenofobia, racismo, um monte de coisa, as pessoas te olhando de atravessado. Daí eu fico pensando assim, a que ponto chega o teu desprezo pelo teu país e você pega e faz migração para outro lugar? E as pessoas elas têm essa fantasia que elas vão chegar nos Estados Unidos ou vão chegar na Espanha. Eles acham que quando chegarem nos Estados Unidos, o Mickey Mouse e a Miley Cyrus vão estar esperando lá no aeroporto, né? Quando o avião pousar, eles acham que. Então, assim, eu acho que eu já tenho, vou fazer 33 anos e eu já me considero muito tarde na minha vida para fazer migração já. Eu acho que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tem o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de cuidar o que foi plantado e o tempo de colher, né? Daí eu penso assim, por exemplo, essa gurizada nova, né? Que pega, dá na telha, ah, vou embora. Pega, dá na telha dessas pessoas, vou embora para outro país. Eu acho que as pessoas teriam que refletir muito, cara. Você está preparado psicologicamente para todos os desafios que você vai ser exigido, né? Você vai ter uma cobrança, você vai ter o aluguel, um monte de coisa que você já tem aqui no Brasil. Mas lá é tudo superestimado. É tudo super. É como se fosse um negócio, um volume, e vai ser ligado no máximo. Então, assim, por um lado eu admiro as pessoas que vão embora e migram para Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Estados Unidos, mas por outro, é aquela velha história, você vai se submeter a tudo isso. Daí, tipo, o cara vai estar lá na Inglaterra, que tem vários vídeos de um monte de brasileiro trabalhando lá. A vida dele não vai melhorar completamente, ele vai ter uma vida igual ou mais ou menos como ele tem no Brasil. Daí ele vai se submeter à humilhação, xenofobia de uns gringos com um dente cor de rapadura, que vai te humilhar, que vai te subjugar. Você vai estar longe do teu país, você vai estar longe da tua casa. Então, uma coisa, se você tem um dinheiro no banco, se você tem condição financeira, pense muito bem se você vai fazer migração, se você vai sair do Brasil. Eu parto do pensamento de não desistir. E, e se for também, cara, a pior coisa que tem também é você ficar circulando e você não criar raiz também. Tem muita gente que foi para a Europa, por exemplo, morou 2 anos na Espanha, morou 2 anos em Portugal, daí foi para os Estados Unidos, daí foi para o Canadá. Daí vai virando uma pessoa assim que ela não criou limo, ela
ela não criou história, não criou nada. Ela teve em vários lugares, mas na verdade ela não esteve em nenhum. Entendeu? Então é aquela coisa de tipo, tu escutar um monte de música, você entrar no Spotify e ficar escutando um monte de música, um monte de música, um monte de música, um monte de música. Daqui a pouco tu não lembra de nada. Diferente de você pegar um, sei lá, um álbum do Alice in Chains lá e escutar 10 músicas do Alice in Chains. Entendeu? Que você vai olhar, pô, eu me lembro de tal música. Eu me lembro de Man in the Box. Eu me lembro de tal música, de tal álbum do Alice in Chains. Eu me lembro de tal música do Soundgarden. Eu me lembro de tal música do Nirvana. Eu me lembro de tal música lá do Deftones. Entendeu? Então, assim, tipo, é meio que isso. Daí você vai e faz migração, vai trabalhar com o mesmo serviço que tu trabalha no Brasil, mas é tudo uma troca. É tudo uma troca. Não vem me dizer que você é tratado bem, que é mentira. É mentira. Essa gente que fica falando, você vai sofrer racismo, você vai sofrer xenofobia, você vai sofrer, você vai ser humilhado. Não me vem com esse papo furado. Aquelas pessoas que viajam, que fazem migração, elas mostram, quando vão te mostrar, eles vão te mostrar os melhores momentos ali. É como um Instagram, é como um Facebook. Ninguém bota uma foto de uma lata de lixo no Facebook, ou no Instagram, ou não sei quem, qual rede social que for. Ele vai colocar as melhores coisas. E outra coisa, tipo, tu fica nessa, vai viajando, cara, daqui a pouco tu não tem identidade nenhuma. Daqui a pouco tu perde completamente a tua identidade, tu perde completamente o teu caráter, a tua existência, por uma possibilidade, uma possível possibilidade de você melhorar de vida. Ah, eu vou melhorar de vida se eu ir morar em tal lugar. Grande bosta. Entendeu? Então, assim, tem lugares do Brasil onde as pessoas elas são acostumadas a migrar mais. Tem lugares do Brasil que as pessoas não migram tanto. Aqui no Rio Grande do Sul é comum ver pessoas que nunca andaram de avião. É muito comum. Aqui no Rio Grande do Sul tem gente que nunca andou de avião e não é necessariamente um mendigo. Nunca andou de avião. Porque ele nunca fez migração, ele sempre teve o que é dentro do razoável possível no Rio Grande do Sul, ele tem. Entendeu? Então, assim, são coisas e coisas. Daí você pega, por exemplo, outros lugares do Brasil que a pessoa ela já cresce, ela já nasce, ela já é criança e ela já é colocada na mente dela, ó, vai ter que fazer migração, vai ter que ir para São Paulo, vai ter que ir para Minas Gerais, vai ter que ir para o sul do Brasil. Entendeu? Então são coisas diferentes, pensamentos diferentes, comportamentos diferentes. Daí um cara sai lá de Pernambuco e vai para Espanha. Daí tem o frio espanhol, tem o inverno espanhol. Daí o cara tá lá batendo os dentes. Cara, se tu não conseguiu nem enfrentar o friozinho do Rio Grande do Sul, tu vai enfrentar o frio da Espanha, tu vai enfrentar o frio da Itália, tu vai enfrentar o frio da Europa, o frio dos Estados Unidos. Entendeu? Então, assim, são coisas que eu vejo que no fundo, é muita ignorância e as pessoas achando que vão mudar de vida de uma maneira repentina, de uma maneira rápida. Vai acontecer, eu vou viajar e vai ser assim, tá, mas tem muita gente com esse teu pensamento. Você não descobriu a lâmpada, você não descobriu a... Você tá num pelotão intermediário de um monte de gente que não tem recurso, um monte de gente que não é herdeiro, um monte de gente que não tem dinheiro, um monte de gente vulnerável. Daí você vai passar, você vai por um sonho, por uma possibilidade que talvez nunca chegue. Então o medo é tido como barreira, é tido como muro. Mas um ser humano que não tem medo, ele não tem limites. E quando você não tem limites, você paga por certas coisas. Então é bom o medo. O medo faz muito bom pro ser humano, faz muito bem pro ser humano. Ter medo.
Não, essa possibilidade, a tal X, o Y, eu vou do lugar X para o lugar Y. E outra coisa, uma pessoa vai te respeitar, vai te levar a sério, uma pessoa... Poxa vida, esse cara estava no Brasil, há 2 anos atrás estava na Itália, há 1 ano e meio estava na Colômbia, 1 ano estava não sei aonde, daqui a pouco ele estava não sei aonde. Tá, mas como é que fica o teu rastro, o teu histórico de pesquisa, o teu encaixe social, entendeu? Então não é invejinha, não é questão de uma pessoa falar, não saiu do Brasil, não fez viagem internacional, não viajou. Mas assim, eu tô falando de viagens de migração. Por exemplo, eu tenho um sonho de ir para os Estados Unidos, mas ir na Disney, ou viajar para Dallas, ou Atlanta, ou Nova York, entendeu? Uma viagem para voltar, já data de volta. Por exemplo, eu tenho um sonho também de conhecer Granada, conhecer Tóquio, mas não é de morar lá, é de conhecer em 3 dias, voltar para casa. Entendeu? Então, assim, ó, e por isso cada vez mais fica difícil as pessoas tirarem visto, por exemplo, para ir para os Estados Unidos. O que tem de gente que tem uma dificuldade de tirar o visto para entrar nos Estados Unidos por causa disso, porque muita gente tira o visto para entrar nos Estados Unidos e fica. Não tem um lugar lá em Minas Gerais que é quase impossível você tirar o visto para entrar nos Estados Unidos, entendeu? Então, assim, de uma certa maneira, eu penso que a gente tem que valorizar quem a gente é, a gente tem que valorizar as nossas raízes e parar com essa coisa de nômade, essa coisa de hoje tá aqui, hoje tá lá, hoje não sei o quê, e vira como um time de futebol que não tem esquema. A Copa do Mundo aí tá para ver. Se você pegar as duas seleções que estão na final, são seleções que têm um esquema. Que desde lá do primeiro jogo, eles têm a mesma história, o mesmo jeito, ganhando da mesma forma, ou quando foram mal da mesma forma. Entendeu? Então, assim, não é questão de, eu vou procurar as mesmas tentativas e vou querer resultados diferentes. Não, não é isso. É uma questão de você ter uma coerência consigo mesmo e não ficar atirando para todo lado. E é uma questão de você se respeitar, é uma questão de você respeitar a tua pátria, é uma questão de você não desacreditar, tá? Que nem a gente vê um monte de gente, por exemplo, teve um cara uns anos atrás que falava mal do Brasil. Falava mal do Brasil, falava mal do Brasil, falava mal do Brasil o tempo inteiro. Ganhou muitos seguidores nas redes sociais. O que o cara fez? O cara saiu candidato a deputado federal, ganhou, daí estava vivendo de política. Não doava o salário, já que é o bambambam, não doava o salário. Estava vivendo de política. Então ele falou mal do Brasil, falava que sai fora disso aí, porque isso aí não presta, isso aí não sei o quê. Mas não, a primeira chance que teve de mamar, como todos os outros políticos fazem, foi lá, porque ele criou a demanda dele, ele criou o público dele, ele criou o gado dele. Entendeu? Então, assim, cuide o que você vê na internet, cuide, não fique indo por conversa de qualquer um. Fulano não sei o que, tá ganhando dinheiro pra caramba nos Estados Unidos. Fulano tá ganhando dinheiro pra caramba no Chile. Fulano tá ganhando dinheiro pra caramba na Espanha. Cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem a sua trajetória, cada pessoa tem os seus limites. Todos nós no mundo temos limites, todos nós no mundo temos limitações, seja ela financeira, seja ela corporal, seja ela física, seja ela psicológica. E a gente vai se encaixando no mundo, a gente vai se encontrando no mundo, mas a gente, nesse caminho que a gente chega até se encontrar, a gente não chega no lugar, mas a gente vai se encontrando pela trajetória que a gente vai construindo e a gente vai perseverando, mas
sempre dessa maneira.